Alô galera esmeraldina, alô galera atleticana, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Falando em século XXI e em futebol, nós vivemos uma era de muitos dados, né, de muitas informações, com a tecnologia bastante aplicada ao futebol. Então, a partir deste momento, eu quero sempre estar trazendo alguns dados para vocês. Hoje nós temos várias plataformas no país que disponibilizam estes dados, mas eu não quero trazer o dado solto, né? Eu quero trazer esses dados para vocês e fazer uma análise em cima deles, até para que a gente possa tirar alguma coisa de proveito, né? Não sejam apenas números soltos. Então, depois da vinheta, eu vou falar hoje para vocês sobre a quantidade de passes que até agora, né, nessas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A já realizadas, cada time executa para chegar até o gol adversário, tá bem? Logo depois da vinheta nós vamos aprofundar neste assunto. Estou aqui em casa no Futebol 62 e é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal, com a sua presença, com o carinho que você tem pelo nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, curta nossos vídeos, né? Já clica aí, dá aquela curtida no vídeo, compartilhe, comente, tudo isso ajuda a fortalecer aí este trabalho do Futebol 62. Falando em Futebol 62, o nosso trabalho tem o patrocínio da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para sua residência ou para seu negócio, fale com a Viegas Printer, atendimento em todo o estado de Goiás. A locação de impressora hoje ela equivale a valor de um toner, para você ter uma ideia. Então não vale a pena você comprar impressora, vale a pena é muito mais prático e muito mais econômico você locar uma impressora. Fale com um dos nossos consultores pelo 991437700 Viegas Printer, patrocinadora do Futebol 62. Bem, primeiro eu vou trazer um dado aqui sem explorá-lo. Vou apresentar estes dados para vocês. Depois eu vou apresentar outros dois que são os que sustentam esta questão. Vamos começar aqui, entrar aqui na nossa plataforma de dados. E estes aqui, ó, são quantos passes cada time do Campeonato Brasileiro da Série A executa para fazer um gol. Né? Quantos passes cada time troca para fazer um gol. Nós temos aí os dois goianos marcados, né? O Goiás de verde e o Atlético de vermelho. O Goiás é o segundo time na competição que menos troca passes para fazer um gol. Tá? Isso aqui é um gol. 177 passes. Só fica atrás do Santos, que troca apenas 130 passes para fazer um gol. Já o Atlético, neste quesito, ele é o 18º colocado, com 578 passes para fazer um gol. À frente apenas do Fortaleza, que tem 638, e do Atlético Paranaense, que tem 759 passes para fazer um gol. Então, Goiás e Atlético em pontas opostas. Né? O Goiás entre aqueles que menos troca passes para fazer gol e o Atlético entre aqueles que mais trocam passes para fazer um gol. Este, antes de entrar nesse ponto, né? Por isso que agora eu vou trazer outros dois dados, porque este ranking, vamos colocar assim, tem dois fatores que influenciam ele. O primeiro é a posse de bola. Quantos passes cada time troca? A posse de bola, quanto maior, mais ela eleva o número de passes para se fazer um gol. É natural, a não ser que a equipe seja de uma super produção, que tenha muita posse de bola e faça 6, 7, 8 gols por jogo. Aí a média cai, mas no natural, aquelas equipes que costumam ter mais posse de bola, elas tendem a trocar mais passes para fazer o gol. E a outra é a quantidade de gols que a equipe marca. Quanto maior a quantidade de gols, mais essa média de troca de passes cai. Quanto menor, mais ela sobe. Então vamos apresentar aqui esses outros dois dados para vocês. Primeiro, a média de posse de bola. Aí nós temos o Atlético em 13º em posse de bola, 48,8, ou seja, né, quase ali na metade da tabela.
E o Goiás é a equipe de menor posse de bola dentro da competição, com 39,9%, quase 40%. Então, o Atlético ali em 13º, o Goiás em 20º. Agora vamos pegar o número de gols marcados por cada uma das equipes. Aí está, o Goiás é o 10º, com 6 gols marcados. O Atlético é o 18º, com apenas 3 gols marcados. O Atlético só tem um ataque melhor que os ataques do Atlético Paranaense e do Fortaleza, que, se vocês lembrarem, são as equipes que trocam mais passes que o Atlético para fazer gols. Quer ver? Aí está o Fortaleza e o Atlético Paranaense. Né? Então, Atlético Goianiense, Fortaleza e Atlético Paranaense são os times que mais trocam passes para fazer gols, mas eles também são as equipes que têm menos gols, justamente por aquele ponto que eu apontei. A média, a posse de bola, quanto maior, mais ela eleva essa taxa, quanto menor, mais ela diminui, e os gols, quanto mais gols, menor é a taxa, quanto menos gols, maior é a taxa. Né? Então vamos voltar aqui a este número para a gente falar sobre ele. Então nós temos o Goiás, que é um time que no quesito posse de bola é o que tem o menor índice dentro da competição. Então isso já puxa essa média de passe para baixo. E o Goiás está ali no meio da tabela em relação a gols marcados. É o 10º colocado com 6 gols marcados. Então essa combinação, né, coloca o Goiás aí no segundo posto de equipe que menos troca passe para fazer gols. Isso indica também um modelo de jogo, né? Todos esses fatores. A quantidade de gols, não, mas a média de posse de bola e a quantidade de passes que se troca para fazer um gol, ela indica muito um modelo de jogo. Que modelo de jogo é esse do Goiás? É um modelo reativo, né? Um modelo com pouquíssima posse de bola e bastante vertical. O Goiás não é um time que trabalha a bola. O Goiás não é um time, por exemplo, que cumpre regularmente, né? Em algum momento vai fazer isso, mas que cumpre regularmente aqueles passos de aquelas etapas de uma equipe que propõe jogo, por exemplo, a saída de bola no sistema defensivo, a transição para o meio campo, a aproximação do último terço, a finalização da jogada. Este é a sequência natural de quem trabalha um jogo com a bola no chão. O Goiás não, o Goiás trabalha um jogo vertical. Esse jogo vertical, ele se sustenta de duas formas, ofensivamente falando. O primeiro, com bolas longas. Sempre que você sai, você procura uma bola longa para que o atacante consiga desviar essa bola para um dos lados, que ele consiga dominar essa bola, ou para que a defesa adversária afaste essa bola e você brigue pela segunda bola já num ponto mais avançado do campo. Ao invés de tentar sair jogando, você briga por essa segunda bola na intermediária adversária. Essa é a ideia da bola longa. Né? Então, e a outra maneira de se chegar ao ataque é quando rouba a bola em transições rápidas. Então o Goiás é esse time que trabalha na bola longa ou com transições rápidas. Dois perfis de ataque nos quais você tem pouquíssimos passes, né? Você não troca passes. São sempre ataques bastante verticais. Agora vamos ao Atlético. O Atlético se mostra aí na outra ponta da tabela. É uma ponta onde a equipe trabalha muito a bola. Apesar do Atlético não ter uma posse de bola tão grande, né, vamos voltar aqui à posse de bola, o Atlético está ali na 13ª colocação com 48,8% de posse de bola. A questão, o que vai puxar para baixo, é isso aqui, ó, o número de gols marcados. Então o Atlético tem uma posse de bola razoável, nem chega a 50% dentro do campeonato, mas uma posse de bola infrutífera, que resultou para a equipe até agora em 6 jogos apenas 6 gols, ou seja, uma média de meio gol por jogo. Então, dessa forma, essa posse de bola mediana
Outras equipes aí que estão abaixo do Atlético também tem essa posse de bola mediana, até melhor um pouquinho do que a do Atlético, mas isso que faz com que o Atlético tenha esse índice baixo. O Atlético é uma equipe que, vamos dizer, compartilha a posse de bola com o adversário, normalmente tem posse de bola dividida com o seu adversário, mas essa posse de bola do Atlético tem sido infrutífera, por isso a média de passe acaba elevando. Se a gente observar, vamos pegar alguns jogos aqui. Contra o Flamengo, o Atlético teve um jogo mais reativo. Contra o Botafogo, no segundo tempo, também um jogo mais reativo. Mas o Atlético teve muita posse de bola contra o Cuiabá, no estádio de Antônio Scioli. Teve uma posse de bola gigantesca contra o Goiás. Né? Então foram jogos, por exemplo, o Atlético, aliás, o Atlético teve a posse de bola com o Cuiabá, foi no jogo em Cuiabá. Né? O jogo pelo brasileiro foi lá em Cuiabá. Então o Atlético é o time que não está conseguindo pegar essa posse de bola mediana dele transformar em gols. Por isso que necessita de tantos passes assim para chegar ao gol adversário. O que é que isso pede para cada um dos times? Vamos começar pelo Atlético agora. O Atlético, a posse de bola não é problema. As etapas do processo criativo também não tem sido problema, pelo menos até a penúltima etapa. O grande questão é quando o Atlético entra no terço final, o Atlético não tem sido produtivo. O atleta não consegue criar as jogadas. Ele chega até lá e ali praticamente aborta quase todas as jogadas em que se tenta criar. E isso, se a gente observar, o atleta teve um momento muito criativo ali na reta final do Campeonato Goiano, início da Copa Sul-Americana, início do Brasileiro. A questão é que os adversários pegaram. E isso é natural. Né? O adversário não vai ficar sofrendo todo mundo com armadilhas que outros já sofreram. Eles vão criando métodos para se defender das principais maneiras de ataque do adversário. Fizeram isso com o Atlético. E o Atlético ainda não conseguiu criar um novo repertório. Penso que este é o principal desafio do técnico Humberto Loser agora. Criar um outro repertório de, de estratégias ofensivas. Né? De buscar chegar ao gol adversário, porque aquela jogada pelo meio, usando as triangulações com Rato, Jorginho e Shailo, nitidamente elas pararam de dar certo, elas que foram muito importantes em determinado momento da competição. E o Goiás, né? O Goiás, ele vai, se ele quiser seguir nesse jogo reativo, o Goiás vai ter que melhorar um pouco o seu contra-ataque, que ainda não está totalmente bem feito. Aquele jogo lá no Scioli, por exemplo, uma prova disso. O Goiás saiu num 3 contra 1 e não conseguiu finalizar no gol. Era uma jogada simples até de chegar à execução. E se quiser aumentar essa posse de bola, ser um time que cria um pouco mais com a bola no chão, que respira um pouco mais com a bola no chão, o Jair Ventura vai ter que desenvolver esse jogo na equipe. Né? Porque até agora o Goiás não teve essa capacidade de jogar com a posse de bola. Só jogou dessa forma quando esteve perdendo para o Avaí, que tinha um homem a menos naquele jogo lá na ressacada. Tá bem? Então, isso aí são algumas análises e eu quero voltar sempre aqui no canal trazendo outras análises para vocês, defensivas, ofensivas, da Série B também do Campeonato Brasileiro, para a gente poder sempre aprofundar um pouco mais nestes pontos do futebol. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.